Olá, graça e paz, está começando mais um podcast e hoje nós temos a satisfação de receber nos nossos estúdios a Luciana Paiva, que tem uma história magnífica e eu tenho certeza que vai emocionar a todos nós e também vai trazer dentro da sua experiência, dentro dessa história, um fortalecimento, conhecimento muito grande para a nossa vida. E junto com a Luciana, nós temos aqui hoje também a Adélia Janucci, que é amiga, né, da Luciana e foi convidada para esse momento bacana de conversa aqui e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Luciana, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui com a gente. E quem é a Luciana? Pastor, muito obrigada pelo convite, obrigada Adélia, me sinto honrada mais uma vez estar com vocês, né, em um evento juntos, conversando sobre essa trajetória que, embora pareça, né, 34 anos de trajetória, realmente tem muita história para contar, né? Eu sou Luciana, sou engenheira ambiental, engenheira de segurança do trabalho. Há 2 anos fundei uma marca de bolsas, né, Olga Store, uma marca com um propósito social. Hoje a gente trabalha com ações sociais, com crianças em vulnerabilidade social, vendendo bolsas, né? Então, é uma marca que foi criada para ressignificar o modo de consumo de pessoas. E ao longo do podcast nós vamos conversar, né, como surgiu essa ideia, de onde veio essa ideia, né, de onde veio o fruto da história dessa marca. Isso é muito bacana, eu já conheço um pouco, dentro de uma palestra que você já trouxe na nossa igreja, né? Mas eu tenho certeza que o nosso público hoje quer conhecer um pouco mais de você, dessa história maravilhosa que chegou a essa grande marca que tem sido um grande sucesso, né? Isso aí. Então vamos começar? Vamos contar um pouquinho dessa história, como é que tudo isso começou? Isso, eu viajei para Moçambique em 2018, eu sou de Minas, né? Moro aqui no Espírito Santo há 5 anos, em Vila Velha há 2 anos. Trabalhei durante 11 anos em construção civil e meu sonho sempre foi viajar para o continente africano. Eu sempre trabalhei com ações sociais aqui no Brasil, desde a minha adolescência. Minha mãe sempre foi muito envolvida, né, em eventos de igreja, então nasci dentro da igreja, então sempre participei de muito trabalho social. E durante a minha trajetória de estudos e trabalho, eu sempre sonhei em viajar para o continente africano. E a gente nunca sabe por quê, né, que a gente cria um fascínio tão grande por um lugar. Mas eu trabalhava muito, não tinha tempo, né? Nunca tirava férias. E aí, quando eu mudei para o Espírito Santo, eu tive a oportunidade de tirar 30 dias de férias e viajei para Moçambique. A princípio, fiquei pesquisando muito, né? Aonde ir, me sentia muito travada por questão de idioma, né? O continente africano é um continente que tem muitos dialetos. Escolhi Moçambique porque o idioma oficial é português, né? Fica tudo mais fácil, né? Achando que tudo ia ser mais fácil. Viajei para lá em outubro de 2018. Assim, coloquei o pé no continente, me apaixonei, né? Já imaginava, a gente já, né? Eu já tinha estudado muito sobre o continente, já tinha feito muita pesquisa, né? E quando eu coloquei os pés, eu me apaixonei, assim, perdidamente, né? A ponto de realmente querer mudar para lá. Foram 30 dias de trabalho voluntário, eu viajei com uma ONG de São Paulo. É uma viagem onde você acha que está indo ajudar, mas você volta muito mais ajudado, né? Você volta muito mais fortalecido. E nessas atividades que eu tive nessa expedição, eu conheci a Olga. Nos primeiros dias de trabalho voluntário, eu conheci a Olga, que é a minha filha. Me apaixonei, assim, o meu coração se abriu, se transformou completamente. E eu voltei para o Brasil e resolvi entrar com o processo de adoção, né? Então, passei 2019 inteiro entre idas e vindas em Moçambique, entrando com o processo de adoção, né? Participando de audiências,
Até que um ano depois que eu conheci, exatamente um ano depois, a gente conseguiu desembarcar no Brasil como mãe e filha oficialmente. E aí o coração... Nossa, foi assim, gratidão sem tamanhos, né? Sem tamanho. Mas nem tudo foram flores. Não é um Esse processo processo foi demorado, né? Sim. Na verdade, eu achava que era impossível, né? Uma estrangeira, como mãe solteira, não residente em Moçambique. Então, eu pensei que fosse impossível. Tanto é que, no início, eu pensei em trazê-la como tutela escolar, né? Para ela vir estudar no Brasil e até ela completar os 18 anos. Mas, contratando uma equipe de advogados, a gente realmente viu que era possível, né, a adoção plena, a adoção internacional, embora não exista nenhuma informação com relação a isso. Eu acredito que eu devo ter sido o primeiro caso que isso aconteceu em Moçambique, de estrangeiro, não residente no país, conseguir uma adoção. A gente vê casos de missionários, né, que passam 10 anos, 5 anos no país e aí entram com processo de adoção e eles estão lá e conseguem a adoção. Então, eu voltei para o Brasil, deixei a Olga lá, não sabia da história dela, não sabia sobre a família, né? E fiquei sabendo exatamente quando a bisavó dela me procurou e disse, ela é sua filha, né? Eu te apoio a levar para o Brasil. E todo mundo já tinha visto que a gente já estava muito... Já era um amor materno, né? Todo mundo já viu que a gente estava muito próximas. E aí a bisavó dela falou, estou do seu lado, pode contar comigo. Foi me contar a história dela, que a mãe biológica havia falecido quando ela tinha 8 meses de vida. E o pai biológico não tinha condições de cuidar, né? Que é uma triste realidade no continente africano e que é muito comum. Então, quando a mãe faleceu, ela ficou morando com a bisavó. E ficou ela e a bisavó. E a bisavó já de idade, com mais de 60 anos, já superou a expectativa de vida em Moçambique, porque lá a expectativa de vida é 45 anos, né? Muito baixa, né? Muito baixa. E voltei para o Brasil, né? Não sabia nada, como eu ia agir, como seria o processo. Eu não tinha advogado nessa época. Foi um tiro no escuro, né? Você pesquisa na internet, você não tem informação nenhuma, você procura órgãos especializados, as pessoas não têm essa... Não é habitual aqui esse tipo de adoção, né? A gente ouve-se falar de famosos que adotaram no Malawi, que é um país diferente, que existem leis específicas para adoção internacional. Então, fui assim, tiro no escuro. Hoje eu brinco que eu sou mais procurada do que tudo para dar consultoria nessa parte, porque realmente você não tem informação, né? E contratei uma equipe de advogados, né? Eu trabalhava já aqui no Espírito Santo, já morava aqui, trabalhava. Consegui também umas liberações da empresa. Voltei 3 vezes de Moçambique, né? Entrei com processo de adoção e eu voltava e ela ficava, né? E todas as vezes que eu voltava, a sensação que ela tinha minha mãe está indo embora, está me abandonando, né? Interessante quando você toca nesse assunto assim, a minha mãe está indo embora. A primeira vez que você foi para Moçambique, quantos dias você permaneceu lá? Eu fiquei 30 dias. Nesses 30 dias, você disse que logo no início, você já conheceu Olga. E nesse conhecer já foi a paixão. Sim. A paixão à primeira vista. Como foi a relação dela com você no primeiro encontro? A gente tem uma foto. Podia até procurar essa foto para mostrar aqui no podcast. A gente tem uma foto que a fotógrafa da expedição registrou no exato momento que a gente se conheceu. Uma foto que eu tô olhando para ela e ela olhando para mim. Impressionante a foto. Então essa é a marca registrada do primeiro encontro. Exatamente. Foi mesmo a marca. E assim, a gente não sabia de nada, né? A fotógrafa tirou a foto. Eu só tive acesso à foto no final da expedição. Depois que eu já tinha me apaixonado e já tinha falado, não, eu vou levar, é minha filha, né? Foi um sentimento, assim, o coração se abriu. No primeiro encontro você já falou, é minha filha e eu vou levá-la. Não, no primeiro encontro eu já me apaixonei. Mas como eu achava que era impossível, né? Eu também não sabia a história dela, não sabia que a mãe biológica tinha falecido. A gente, né? Uma filha que tem mãe, ela vai ficar com a mãe biológica, né? Então a gente não sabia desse histórico dela. Só que a expedição foi assim, cada dia a gente trabalhava numa comunidade diferente.
né? A primeira comunidade que nós trabalhamos foi a dela. Então, nos outros dias, a gente viajou para outras comunidades. Então, eu passei, assim, uns 3, 4 dias sem vê-la, né? E quando eu voltava para a comunidade dela para trabalhar, ela estava sempre lá, andando atrás de mim. Aí, aonde ela ia, eu ia atrás. Quando eu não estava atrás dela, ela estava atrás de mim. E aí, a gente foi criando esse vínculo. Ela não falava português, né? Quando eu a conheci, ela falava um dialeto chamado Makua. Ela foi aprender mesmo português depois que a gente começou a conviver juntas, né? Eu aprendi algumas palavras em Makua para tentar me comunicar, mas a gente passou uns perrengues no início. E quando, assim, eu acho que tinha uns 20, 25 dias mais ou menos que eu estava lá, foi quando eu entrei em contato com a minha família aqui no Brasil. Falei, ó, é minha filha, eu vou levar e vou entrar com processo de adoção, eu não quero saber, se eu não conseguir levar, eu vou mudar pra cá. E aí todo mundo... Isso que chama a atenção. E a reação da família aqui no Brasil? Assim, todo mundo ficou preocupado, né? Todo mundo falou, gente, mas ficou doida mesmo, né? Porque... Não é normal isso não todos é os dias comum, acontecer, não é é comum. E assim, o que vai vir, né? O que vai ser? Como assim? E muitas pessoas desacreditaram, né? Até os missionários falaram, Lu, eu não acredito que você conseguiu, sinceramente. A gente orava, mas lá no fundo, será que vai conseguir? Né? E graças a Deus, assim, foi divino, assim, foi um processo muito bonito, né? Lógico, foi estressante, foi cansativo. Foi desafiador? Foi desafiador demais. Imagino. Em alguns momentos eu senti muito medo, né? Tive muito medo de muitas coisas. Mas, olhando para trás, eu faria tudo de novo. E, assim, se Deus permitir, faço de novo. Se me apaixonar por outra criança, faço de novo, né? Lu, nessa fase, a Olga tinha quantos anos? Quando você adotou a Olga? Que você conheceu a Olga, de fato, assim, ela tinha quantos anos? Isso, quando eu conheci ela, tinha 4 anos. Aí, quando eu entrei, eu esperei ela completar 5 anos. Ela completou 5 anos em março de 2019. Em abril, eu entrei com o processo de adoção. Entendi. Ela tinha mais irmãos menores que ela? Não, ela é a mais nova. Ela tem uma irmã de, acho que 12 anos e tem um irmão que ela não conhece. A gente não conhece o irmão dela. Mas mais velho do que a irmã. A Olga é mais nova, né? Eu conheci nos últimos dias, quando a gente conseguiu a sentença, eu conheci a irmã dela, a Mana Fáuzia, né? E a gente tem contato com eles até hoje. Mas ela não é filha do mesmo pai. Então, na época, ela vivia com o pai, né? O pai biológico da Olga, que não tinha condições de criá-la. E hoje ela mora com a bisavó da Olga. Então, Entendi. Todas as vezes que a gente continua tendo contato, né? Virou todo Essa mundo foi uma das família. condições do governo de Moçambique ou é porque você realmente quer? Houve algum condicionamento? Ou ela não pode afastar totalmente da família? Não teve uma exigência. Eu me comprometi perante a justiça. Entendi. Eu me comprometi. Eu quis deixar registrado, né? Que não seria um afastamento da Olga com a família dela de Moçambique. Na verdade, ela estava vindo com a mãe dela, mas que a gente havia se tornado uma única família. Então né? você acaba que sendo a mãe também de coração dos irmãozinhos da família da Olga. E a bisavó dela, eu falo que é minha mãe, e aí vai. Esse final de semana mesmo, eles ligaram pra gente. A gente faz chamada de vídeo, aí eles pedem pra ela mostrar as bonecas, aí pede traz as bonecas. Ela continua conversando no dialeto com eles ou ela já... Ela esqueceu. Ela esqueceu o Makua, ela não lembra mais. E como é que fica a comunicação com eles, então? Então, a gente tem um amigo lá, o Nunes, que ele era o educador da escolinha que ela estudava. Então, o Nunes fala português, né? Embora seja o português de Portugal, e quando a gente fala muito rápido, ele não entende. Quando ele fala também, às vezes, a gente não entende. Mas ele faz essa tradução. E a bisavó dela fala que tudo que eu falo, ela entende. Mas quando ela fala, eu não consigo entender. Porque ela mistura o Makua com um espanhol, com... Né, o Makua é um dialeto muito misturado de idiomas. Então, assim, é bem difícil, né? E tem muitas palavras que não tem tradução. Então, é um dialeto bem difícil de entender, assim. E é o que a gente vê também da Olga hoje, ela ainda puxa né? Ela fala português, mas ela tem um sotaque. Ela tem um sotaque diferente, tem um sotaque e tem muitas coisas que a gente fala com ela. Agora fez 3 anos, né? Que nós estamos juntas, que saiu a sentença final.
Tem muitas palavras que a gente fala que ela ainda... Ai, não... Mãe, o que é isso? Não sei o que é isso. A gente fala, não é possível. Ela... Ainda precisa processar ainda. Isso. Então... a gente, né, ela aprendeu com muita facilidade o português, ainda tem umas coisas que ela não consegue entender, mas a gente, com o pessoal de lá também, a gente consegue ter uma comunicação perfeita, né? Perfeito, que bacana. E aí não foi uma condição do governo, foi um compromisso que eu fiz, né? Um compromisso de que a gente iria lá periodicamente, né? Que a gente não se afastaria da família dela, porque não foi um amor só por ela, foi um amor pela família. A bisavó dela é maravilhosa, a avó dela é maravilhosa. Foi condições, né? Sim, questões de condições foi mesmo. realmente de, tipo, meu coração está aqui, eu não quero me afastar, entendeu? Eu quero viver com eles, eu quero estar aqui. O que a gente não esperava foi a vinda da pandemia, né? Porque nós chegamos no Brasil em outubro de 2019. A gente ia esperar aí 1 ano pra gente poder viajar pra lá de novo, pra revê-los, e aí veio a pandemia e mexeu com toda a nossa programação. Então, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, vocês não retornaram? Não, a gente não retornou. Desde que ela chegou no Brasil, a gente não conseguiu retornar ainda. Porque foi uma movimentação muito grande, né? Pandemia, a criação da marca. Então, foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Aí, a nossa programação, se Deus quiser, é de ir no próximo ano. E falando em criação da marca, Lu, como que surgiu essa ideia de criar uma marca com o nome da Olga? E por quê? Qual o propósito dessa marca? De que maneira essa marca veio, assim, te inspirou, né, a fazer esse trabalho que hoje pode contribuir, assim, eu acredito que vai ser um legado para a Olga também, né? Sim, com certeza, ela se sente parte do negócio. Na verdade, ela fala que ela é a dona e eu sou a funcionária dela, né? Já leva o nome dela. Já né? leva o nome dela e é assim mesmo. A primeira vez que eu viajei para Moçambique, a gente vê na televisão, né, o que é o continente africano, mas a gente não vive. É muito diferente você ir para um lugar onde, assim, é uma extrema pobreza, mas uma extrema pobreza que você nunca vai imaginar, né? Por mais que a mídia mostre alguma coisa relacionada a isso, mas nada comparado... Não se compara você viver e ver o que as pessoas passam lá, né? Você vê as pessoas, de fato, andando com balde de água muito suja e bebendo aquela água muito suja e realmente não tendo o que comer. Então, assim, é uma experiência muito forte, né? Então, quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou criar uma ONG. Vou fundar uma ONG, vou arrecadar dinheiro e eu vou mudar esse negócio aqui. Só que eu tenho muitos amigos que são fundadores de ONG. E a gente vê a grande dificuldade deles em conseguir a arrecadação de dinheiro das pessoas. Porque a gente vê muita coisa, né? A gente tem... a mídia divulga muita coisa. E uma ONG, ela precisa ser muito transparente para ela conseguir arrecadar fundos. E eu, acompanhando o trabalho dos meus amigos, aquela dificuldade, ligando e batendo de porta a porta e tentando implementar projeto. E assim... Quando alguém passa dificuldade, igual veio a pandemia, né? Eu lembro de reportagens que pessoas que no início da pandemia doavam cesta de alimentos, no final da pandemia estavam recebendo a doação de cesta de alimentos. Porque, né? E quando vira uma pandemia ou qualquer outro problema, uma guerra, a verba de doação é que as pessoas cortam primeiro, né? Então eu falei, Deus... instaure em mim alguma coisa, né? Coloque em mim alguma coisa, porque para mim não faz mais sentido viver no Brasil da forma que eu vivia, né? Tendo uma vida confortável, um trabalho bom e pessoas vivendo nessa situação. Embora longe de mim, a gente sabe que aqui no Brasil existe isso também, né? A gente sabe que o sertão do Nordeste tem extrema pobreza em diversos outros lugares, muitas comunidades, né? Então, assim... o propósito nasceu em Moçambique, mas ele não é exclusivo de Moçambique, né? Foi algo que veio no coração. E durante o processo de adoção, eu, né, comecei a conviver com a cultura, comecei a acompanhar marcas com propósito, comecei a amadurecer a ideia. Um dia eu dormi, acordei e falei, nossa, vou montar uma marca de calçados e de bolsas, e para as pessoas ressignificarem a forma de consumo delas. Então, ao invés de eu criar uma ONG, né, as pessoas elas compram e eu faço uma doação de algum item.
E até então também, assim, não sabia como seria, foi tudo acontecendo. E a gente tinha vivido uma experiência na expedição que também foi transformadora, né? A gente conheceu uma criança que ela tinha 8 anos de idade na época e ela ajudava o pai dela na machamba. Machamba lá é horta, né? Que o principal meio de sobrevivência deles é plantar a horta, né? E quando dá certo, porque não tem água, né? Para irrigar. E aí essa criança, ela estava ajudando o pai na machamba, ela foi picada por uma cobra no pé. E quando a nossa expedição chegou na comunidade que ela morava, tinha uma médica na nossa expedição. Quando a médica foi ver, o veneno da cobra já tinha necrosado 3 dedos do pé dela. E o pai não tinha condições de pagar um transporte para levá-la para a cidade. Então, nós pegamos ela, né? A médica levou, a gente levou para o hospital e necrosou, de fato, 4 dedos do pé dela, né? E aí, nesse processo de adoção da Olga, eu comecei a ver as crianças andando muito descalço mesmo. E a gente anda na rua e eles pedem chinelo, vai pedindo calçados, né? O continente africano, Moçambique, é um país quente, né? Então, as pessoas andam descalço, né? No solo. E as crianças que vivem vulnerabilidade, elas vivem em córrego contaminado, no meio de lixão. Então, eu falei, bom, vou doar calçados, né? Eu vou vender um par de sandálias e vou doar um calçado para uma criança que precisa. E assim a gente criou a marca. Em Moçambique existe um tecido chamado capulana, que é um tecido muito colorido, são as estampas da África, né? A gente Eles sabe. gostam de Eles coisas amam coloridas, coisas né? da Olga ama cor, né? Olga ama cor. Se não tiver cor, ela Cor, não, acessórios. não é ela. O braço tem dia que chega assim, ó. Você nem vê braço, só vê pulseira, o pescoço, você nem vê pulseira, nem vê pescoço, é só colar. Então, eu falei, gente, eu vou levar esses tecidos para o Brasil e vou criar as minhas peças assim, né? E quando a gente finalizou o processo de adoção, que a gente veio embora para o Brasil, doei todas as roupas e voltei com as malas cheias de capulana para fazer o teste, né? E aí a gente chegou no Brasil, a gente conseguiu uma fábrica aqui, né, para produzir. Nisso ela chegou, aí a empresa que eu trabalhava já estava, trabalhava em obra, né, em construção civil. A gente já estava vindo para Vila Velha. E a marca, ela, assim, oficialmente, ela foi fundada em Vila Velha, né? E aí a gente conseguiu uma fábrica em Cariacica. Essa fábrica começou a produzir as sandálias pra gente de capulana, né? De tecido. E inauguramos a marca. Começamos a vender, né? Começamos a explicar às pessoas sobre o propósito. E começamos a nossa trajetória no empreendedorismo social, né? Sem, assim, 10 anos trabalhando com carteira assinada no mercado de trabalho. A marca foi fundada em maio de 2020. Em março, a pandemia tinha estourado. Então, assim, eu não sei o que é empreender fora de pandemia, né? A gente está aí há 2 anos e meio, empreendendo na pandemia. Eu falei, gente, se existe dificuldade maior do que essa... Você não conhece. Então, assim, a ideia da marca, ela veio exatamente nesse processo de adoção, de nascer em mim um amor materno que não existia, né? Nasceu, e de não conseguir mais viver sem pensar nas pessoas que vivem em vulnerabilidade social, de não fazer mais sentido, sabe? Então, assim, se eu como bem, né, por que o outro também não pode comer, né? Se eu tenho um calçado, porque uma coisa tão básica pra gente, né? A gente nem imagina, né? Quantos calçados a gente tem, alguém pode não ter, alguém pode pegar uma infecção generalizada por causa de uma falta de um calçado, né? Então, assim, eu tenho, mas eu quero que o outro também tenha. Claro que a gente não vai mudar o mundo, né? Não de uma hora para outra, infelizmente. Mas a gente já consegue ver pequenas marcas, pequenos empreendedores já amadurecer na ideia de ter o seu negócio, ou que já tem o seu negócio, de querer implementar o propósito social no negócio. Então, o fato de você estar influenciando pequenos empreendedores, isso é muito bom, assim, dá uma satisfação muito grande, sabe? O pessoal fica assim, você tem que dar mentoria. Eu falo, gente, eu tô recebendo mentoria. Fica assim, né? A Adélia fica assim, essa mulher é completa, ela é mentora, ela é mãetora, empreendedora, tudo. Multipotencial ela, né?
Com E certeza. faz muita coisa. Mas dentro de todo esse processo, essa história bacana, né? Que de fato não deixa de ser surpreendente. Uma mulher que sai do Brasil para fazer uma expedição, podemos dizer assim, né? Uma viagem que tinha desejo de fazer, chega num país desconhecido e nos primeiros dias se encontra com uma alma, vamos assim dizer, né? E ali houve aquela química de mãe e filha, da sua parte, da parte dela. Eu sei da história, porque já ouvi, mas eu tenho certeza que houveram muitos momentos de muita dificuldade para chegar na Olga Store. Com certeza. Né? Para chegar até a adoção, para você sair daquele país com ela, estou levando para casa, né, para o Brasil, a minha filha. Um momento onde houve algum momento em que você achou que não ia dar certo? Muitos momentos. Mas o não dar certo, assim, seria ela não vir pro Brasil e eu Isso. mudar para Moçambique. Ah, né? O não dar tinha essa opção. Ela já Sim, tinha um plano B. Eu já tinha um plano B. O que acontece? Então você estava decidida, Já, vai ser minha, vai ser minha. Sim, na verdade, quando eu saí do Brasil, quando eu fui intimada pelo tribunal para ir e para concluir o processo, eu saí daqui e já avisei para todo mundo, eu só volto com ela. Eu não volto sem ela. Porque todas as vezes que eu fui e voltei para o Brasil para continuar trabalhando, ela tinha a sensação de que a mãe dela tinha abandonado ela. Então ela ficava aborrecida. Quando eu chegava lá, ela estava aborrecida. Né? Ela não falava português, mas meio que tirava uma satisfação comigo em Macua, entendeu? Então eu falei, eu não vou mais fazer isso com ela. Eu só volto pro Brasil com ela. Então, quando a gente foi intimada, eu fui intimada, os meus advogados falaram, vem para você ficar 40 dias. Que aí você vai concluir todo o processo, vai conseguir tirar o passaporte, vai tirar o visto e vai com ela pro Brasil. Beleza. Eu comprei passagem de ida e volta com 40 dias para ficar lá. E no final das contas eu fiquei 2 meses e meio, né? Exatamente porque as coisas não aconteceram da forma que nós planejamos. Nós fomos abençoados porque era uma juíza, né? O processo ele foi tocado por um procurador e por uma juíza. E na leitura da sentença final foi algo muito emocionante porque a juíza conversou com a Olga. Né? Ela me tirou da sala e ela queria conversar com a Olga. Porque a gente ouve, né? Existem muitos casos de tráfico de crianças, né? De venda de órgãos. Isso é uma coisa comum no continente africano, infelizmente. E eles queriam, assim, me testar de fato, né? Para ver quais eram as minhas intenções. E assim, eu estava preparada para qualquer tipo de teste, né? Para mim, isso aí não era nada diante do amor que eu já sentia por ela. Então, ela conversou com a Olga e ela disse para a Olga, mas ela é sua mãe? Ela é minha mãe. Mas o que ela vai te oferecer no Brasil, eu posso te oferecer aqui em Moçambique. Eu posso te dar comida, eu posso te dar água. Não, mas eu vou pro Brasil com ela, porque ela é a minha mãe. Entendeu? Então, assim, diante disso, a juíza não tinha mais que fazer. Porque ela também já tinha uma decisão formada dentro dela. Ela já tinha uma decisão formada, exatamente. Ela queria o quê? Escutar a Olga, né? Para saber também se eu tinha prometido alguma coisa, né? Conversou com toda a família dela. Então, na verdade, essa conversa que ele estava tendo com ela em particular, nada mais era do que um teste. Um teste, exatamente. Até porque nessa época, a Olga ela já estava vivendo na casa de uns amigos meus, moçambicanos. Né? A gente já tinha conseguido uma liberação para ela sair da casa da bisavó, com autorização da bisavó, né? Para ela sair da comunidade e mudar para a cidade, que a gente já tinha colocado ela numa escola de um pastor missionário do Brasil. Né? Ela já estava fazendo alguns exames, a gente estava, né, aplicando as vacinas, já estava começando o processo de saída dela de Moçambique, né? Então, na leitura da sentença final, a juíza, ela falou assim, essa é a primeira vez na minha vida que eu sei que eu estou fazendo algo bom para alguém do meu país. Porque é muito difícil você viver no meio da extrema pobreza
E você sendo pobre, como que você vai ajudar o seu vizinho? Se todo mundo tá no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Então, assim, por isso que existem as missões, né? Por isso que existem os missionários. Eles vão para lá, eles evangelizam o pessoal, eles ajudam, eles fazem um assistencialismo, porque são as pessoas que têm apoio, né? Se eu sou tão pobre quanto você vai morrer de fome, eu vou morrer também, não tem como. Então, a juíza, ela falou isso, assim, o procurador se emocionou e todo mundo se emocionou. Quando a gente conseguiu a sentença final, eu falei, maravilha, já é minha filha. Nossa, mas foi só assim, arrumar as malas só e voltar pro Brasil. E voltar pro Brasil. E aí a gente precisava tirar o passaporte dela. Nós andamos, a gente saiu de Nampula, né, que é a província que ela nasceu, e a gente foi para Maputo, que é a capital de Moçambique, porque a migração ficava lá, né? Então, assim, quando a gente saiu do cartório, do consulado? Quando a gente saiu do tribunal, a gente já passou no cartório, nós já autenticamos a documentação do processo de adoção, a gente já trocou o nome dela, já deixei tudo acertado e juntamos tudo e fomos para Maputo. De Maputo a gente viria para o Brasil. E eu só tinha uma semana até o meu voo sair, para eu tirar o passaporte dela, tirar o visto e voltar para o Brasil. E eu também tinha que tirar a identidade dela já com meu nome, né? Como meu sobrenome, como mãe dela. E assim, as pessoas orientavam, vai para Maputo, porque todos os órgãos oficiais ficam em Maputo, que é a capital de Moçambique. Então lá vai ser mais fácil de você conseguir as coisas. E não foi, né? Na verdade, foi muito mais difícil. Que uma coisa que eu aprendi em Moçambique é que cada província trata os seus processos de adoção de forma diferente, de forma individual, né? Não são iguais? Não são todas as províncias que conhecem a legislação de Moçambique, né? A legislação muda, as pessoas não ficam sabendo. Então, assim, foram essas barreiras que a gente começou a enfrentar em Maputo. Então, a gente conseguiu tirar a identidade dela sem nenhum trabalho, sem nenhum problema, apresentei a documentação. Quando a gente chegou na migração para apresentar a documentação dela, o pessoal me acusou de ter comprado a sentença final. Não, essa sentença não é legítima. Ela correu no tribunal errado. Imagina, correu no tribunal errado. Aí o coração... Eu falei, gente, não é possível. Já estava com uma equipe de 5 advogados moçambicanos. Eu falei, não é possível que os meus advogados tenham, né, errado nesse sentido. E eu já estava longe deles. Já estava a 2.000 quilômetros de distância dos meus advogados, né? E o processo de adoção todo, ele já tinha passado, a assinatura da juíza, do procurador, já tinha passado pelo cartório, já tinha passado pelo Ministério da Justiça, eles autenticaram, legitimizaram todo o processo, já tinha passado pelo Ministério das Relações Estrangeiras e já tinha passado pela Embaixada Brasileira. A Embaixada Brasileira já tinha carimbado todas as páginas que tinha a assinatura da juíza. Então, ele era um processo legítimo. Quando eu cheguei na migração para tirar o passaporte dela, quando ela estava sentadinha na cadeira para tirar a foto, o oficial falou, não tem como tirar o passaporte. Você não pode ser mãe dela. Eu falei, como não, gente? Não, você vai ter que ir para a sala da diretora. E aí eu fui para a sala da diretora e lá tinha um monte de general, né? E aí eles começaram a questionar, mas nós temos um problema sério aqui. Eu falei, como assim um problema sério? E isso assim, eu já tinha perdido o voo, né, pro Brasil, eu já estava assim, já tinha 2 meses que eu estava lá, sem conseguir andar com essa parte. E ela falou, não, nós temos um problema sério, você é estrangeira, você não pode adotar uma criança aqui de Moçambique. Eu falei, como que eu não posso adotar, gente? Se eu tenho uma sentença, existe uma lei. Não, mas que lei? Então, assim, a lei tinha mudado, né? A lei da família tinha mudado e a migração não tinha conhecimento. Só que eu sou engenheira, eu não sou advogada. Como que eu vou conversar com uma diretora da migração? Então, contratei o 6º advogado do processo de adoção, né? Para conversar. E nisso vieram feriados, né? Eles seguraram meu passaporte, ficaram com meu passaporte lá para garantir que eu não iria sair do país, né? E assim, e eu estava hospedada na casa de um casal de pastores moçambicanos em Maputo, e o pastor é advogado.
E o pastor falou, Luciana, você está numa situação muito complicada, porque é você sozinha contra uma migração de um país. Então, querida, dobre o seu joelho e comece a orar. Porque, por mais que você esteja certa, você está na África, entendeu? E nisso eu falei, gente, não é possível. E aí, eu mandei uma mensagem para minha mãe e falei, eu vou mandar para você uma procuração para você me representar. Eu trabalhava, né? Eu trabalhava, eu tinha que dar satisfação pro meu chefe. E aí eu falei, vou te mandar uma procuração e você vai assinar minha demissão. E eu vou pedir demissão para eu ficar aqui. Minha mãe, pelo amor de Deus, você vai fazer o quê? Como que você vai trabalhar? Eu falei, eu vou dar aula na universidade, alguma coisa que eu vou arrumar, mas eu não volto mais. E nisso eu já ia voltar para Nampula, né? Já estava decidida a voltar para Nampula e ver onde foi que nós erramos em atender a lei. E aí meu advogado, hoje a gente acabou criando um vínculo com a juíza também. A gente conversa com a juíza até hoje, a gente manda foto da Olga, né? Mas nesse processo, eles permitiram que ela ficasse com você? Sim, porque eu já tinha sentença. Eles estavam o quê? Estudando o que tinha acontecido, né? Que a lei não permite uma adoção internacional e eu estava conseguindo uma adoção internacional. E aí eu contratei esse sexto advogado e ele levou a lei, né? Ele mostrou a lei para a diretoria da migração e eles tiveram... O que acontece? O sistema da migração não aceitava uma mãe estrangeira, entendeu? E eles tiveram que chamar toda a equipe do sistema da migração, veja bem, para mudar o sistema. E nisso eu já tinha comprado a segunda passagem pra gente voltar pro Brasil. Já faltava, assim, uma semana pra gente viajar. Eu ainda tinha que dar entrada com visto. Então, quando a gente conseguiu mostrar a lei, quando a gente conseguiu provar, a gente mostrou a lei estava na sentença, né? A juíza, ela redigiu toda a sentença em cima da legislação específica. E aí eles entenderam realmente, de fato, que era legítimo, que também já tinha passado por toda, né? Eles queriam ficar com o processo original. Eu falei, de jeito nenhum. Vou dar uma cópia para vocês, né? Para vocês darem uma lida. Mas eu não posso deixar um processo original desse aqui. E aí, quando eles entenderam de fato que era legítimo, a gente conseguiu a emissão do passaporte dela, né? E aí o pessoal disse, você vai ter agora um problema na embaixada, mas era a embaixada brasileira, né? Eles já tinham autenticado toda a documentação, já tinha carimbado, já estavam sabendo do processo. Eles me orientaram durante todo o processo, né? E assim, a gente acha que a adoção ela começa e termina em Moçambique, mas ela começa em Moçambique e termina no Brasil, né? Quando eu cheguei no Brasil, já tinha a 7ª advogada do processo aqui no Brasil, aguardando a gente para entrar com um pedido de homologação. Por quê? Moçambique não faz parte da Convenção de Haia, né? Que é uma convenção onde existem regulamentos entre países para adoção internacional. Então, o processo ele foi todo de acordo com a legislação de Moçambique. Mas quando chega no Brasil, se eu não trago toda a documentação comprobatória da adoção, o Supremo Tribunal aqui ele não legaliza a minha adoção. Então, a gente já tinha contratado uma advogada, ela acompanhou todo o processo lá, exatamente para nos orientar como a gente deveria proceder para homologar a sentença aqui no Brasil. Então, quando a gente chegou aqui, as pessoas ainda falavam, o processo aqui também é bem complicado, viu? De homologação. Então, tudo assim, era todo mundo, essa etapa vai ser pessimista. Difícil. Existe um pessimismo muito grande. Muito. E assim, você já tá sozinha, você já tá num país diferente, você já tá numa cultura completamente diferente, né? Você já tá em meio à pobreza, em meio à extrema pobreza. E assim, as pessoas ainda duvidavam que você ia conseguir, né? Então, quando a gente chegou aqui, o processo foi maravilhoso. Maravilhoso. Com 6 meses, o Supremo Tribunal homologou a adoção dela. E assim, hoje ela já tem CPF, ela continua sendo estrangeira, né? A gente não naturalizou ela porque... Quero deixar, né? A Olga tem uma personalidade muito forte, né? Ela tem uma... Sim. Ela é decidida, ela é espontânea, a vida dela, ela é dona de si, né, hoje com 8 anos, então falei, vou deixar essa criança decidir se ela vai querer ser brasileira
ou moçambicana, né? E depois de 18 anos... Ela pode ter a dupla cidadania? Não, ela não pode ter. Ela tem que optar. Ela tem que optar. Em Moçambique você não pode ter dupla cidadania. Aqui no Brasil sim, né? Sim. Mas em Moçambique não. Então, assim, como a gente mantém essa cultura muito forte nela, a cultura de onde ela veio, eu falei, bom, eu vou deixar ela, né, decidir o que ela quer. Mas ela já é toda assim... a gente já não tem mais... É um processo natural. Ela é minha filha, a gente tem documentação completa, sabe? Sem problema algum agora. Sem problema nenhum. Assim, aqui no Brasil foi bem tranquilo. Em Moçambique, se você for parar pra pensar, também foi, né? Mas é por quê? Porque foi um processo muito atípico. Ninguém estava preparado para esse tipo de coisa. Foi um nem caso eu. inédito Foi pro país, exatamente. Foi inédito para o país e foi inédito para os advogados do processo. Eles nunca tinham feito um processo de adoção internacional. Imagino. Então você é um case de sucesso. É verdade. Né? Foi isso, exatamente isso. Muito bem. Adélia, Olga é aluna da sua escola, né? A escola que você é diretora. Como é que é a Olga na escola? Ela é apaixonada com a Adélia. Eu costumo dizer que Olga chegou, assim... Quando Olga chegou também foi igual a Luciana. Já foi paixão. Tem uma foto no meu Instagram que eu não tiro de jeito nenhum ali no meu feed com a Olga. E ela chegou na escola, assim, com um grau de curiosidade de tudo, né? Você lembra? Ela tinha curiosidade de algumas palavras, de como a gente se vestia, da comida, achava tão engraçado. Ela, que isso? Né? E ela falava que só gostava de alface. Era tão engraçado. Era mesmo, e até hoje, alface pepino. Alface, eu só sei comer alface. E a gente foi ali tentando entender, e Olga trouxe para a escola luterana hoje uma imagem bonita, diferente, uma realidade diferente. Ela tem uma história de vida surpreendente, ela é admirada por todas as crianças, ela é super protetora, ela é carinhosa, ela é alegre, ela é espontânea, ela é natural. E todo mundo sabe quem é Olga. Super popular, né? Então, receber Olga na escola foi para nós um desafio também, assim, bem grande, porque ela chegou na pandemia, sem falar português, sem ser alfabetizada, e a gente disponibilizou uma professora que atendia ela individualmente, e a Lu levava lá na escola, nós fazíamos os atendimentos, e ao mesmo tempo que a gente via a Olga precisando aprender a ler, escrever e falar o português, ela também precisava conhecer uma nova realidade. Ela nunca tinha convivido em uma escola com várias crianças, ela nunca tinha convivido num ambiente escolar com aquela dimensão toda, ela não compreendia como aconteciam os processos dentro da escola, mas ao mesmo tempo Olga foi tão aberta em aprender, ela foi tão feliz nas escolhas dela também. Ela escolheu os amigos dela, mas ao mesmo tempo ela é muito justa, ela tem um senso de justiça muito grande, eu falo muito isso com ela. E às vezes Olga nos ensina mais do que aprende, pode ter certeza. Todo minuto que a gente fica próximo da Olga é de aprendizagem. Então a gente tem muito orgulho em ter Olga na escola conosco. Ela é um cartão postal, digamos assim, é um case de sucesso. Né? E a gente tem uma enorme satisfação, e a partir da Olga nasceu minha amizade com a Lu. É verdade. Que essa mulher chegou na escola e contou pra mim, assim, a gente sentou de frente uma pra outra, tomamos um café, quando ela contou, minhas lágrimas não paravam de descer. Verdade. Até hoje, assim, é emocionante. Acho que eu já escutei a história da Olga umas 10 vezes e não canso de escutar. Mas eu falei pra ela assim também, eu quero te ajudar. Eu preciso te ajudar. E fala até hoje, né? Eu falo até hoje. Né? Fala e eu acho hoje. que é de Olga para a vida inteira, né? Eu tenho orgulho de fazer parte dessa história, tenho orgulho de ser sua amiga, tenho muito orgulho de você, Luciana. Eu tenho muita admiração pela sua pessoa, pela sua garra, pela sua determinação. Você é uma inspiração de mulher. Obrigada, eu não canso de dizer. Tá. Quando a gente chegou na Luterana, a gente estava num momento muito difícil, né? Porque a Olga, em Moçambique, ela era uma criança livre. Moçambique é assim, né? Você olha para um lado, vem 40 crianças correndo pro seu lado. Você olha para o outro, vem mais 30. E quando ela chegou aqui, ela virou uma filha única, né? A gente mudou para Vila Velha, eu não conhecia Vila Velha, então nós mudamos para um apartamento. Ela estava acostumada a morar em casa.
e junto com pandemia. Então, era um prédio que tinha piscina, ela estava doida para ir pra piscina, ela não podia ir. Tinha parquinho, ela não podia ir. E a gente começou a ver que não estava fazendo bem para ela não estava se sentindo bem. Tanto é que a gente saiu do apartamento e a gente foi morar numa casa, né? Mas quando a juíza me chamou para conversar, ela falou, não se engane. Não se engane. Você vai passar pelo período de adaptação. E você pode passar muita dificuldade com essa criança. Eu não vou te enganar, né? E a gente até participou de um programa de TV uma vez aqui, junto com o Ministério Público, e tinha uma assistente social que ela cuida exatamente da parte da adoção internacional. Ela me perguntou como estava a adaptação da Olga aqui no Brasil, e para mim sempre foi tranquila. Que ela começou a me contar uns casos assim de estrangeiros que vêm no Brasil adotar, da dificuldade, né, da adaptação da criança lá fora, de agressões, eu falei, nossa, meu Deus, eu tô no céu, né, e eu nunca tive que me queixar, assim, com relação a Olga, ela sempre foi muito carinhosa, e ela é aquela, assim, que você der um lápis pra ela, ela pula de alegria, mas, assim, numa ela é felicidade, muito feliz, naturalmente. As coisas simples pra ela é que importam, né, a gente passou, sim, uns apertos com ela, mas foi, assim, de cultural, né? Quando ela parou de beber água suja, quando ela começou a tomar água limpa, água potável, ela ficou doente, porque o organismo já estava acostumado com água contaminada, né? Ela sempre mexeu muito em lixo, então a gente tinha essa dificuldade de explicar para ela o que era o lixo, como, né? A contaminação do lixo, porque ela estava acostumada a mexer com lixo lá. Então, a adaptação assim, do paladar também dela, né? Ela não gostava, assim, agora já tá terrível, né? Porque é pizza, é ketchup, agora a gente já não tem, agora tem que ficar até segurando, né? Mas os apertos que nós passamos com ela foi com relação a isso, né? Quando ela chegou no Brasil, ela não gostava de me ver de biquíni, porque lá não se usa, né? As mulheres... Como a cultura de estupro é muito forte no continente africano, as mulheres elas não vestem roupas curtas, elas usam aquelas saias de capulana, cobrem as pernas, cobrem os braços. O máximo que puder, né? O máximo que puder. Então, quando ela chegou aqui, a gente morando na praia, né? Ela não podia ver um homem sem camisa. Ela não gostava, ela falava, pedia para as pessoas, vai vestir a sua roupa. Porque lá não tinha esse costume. Porque lá não tinha esse costume. Então, assim, com o tempo... Hoje em dia, a gente tem que tomar conta dela também, né? Porque gosta da barriga de fora, gosta do short curto, entendeu? Então, assim, é a adaptação. E a gente foi tendo muita paciência com ela. Muita, mas muita paciência. Foi o que eu falei com a juíza. É o amor. O que vai definir a adaptação dela no Brasil vai ser o amor. E a minha família acolheu ela muito bem, assim... Minha mãe é apaixonada por ela, meu pai, meus irmãos, né? Minha família, todo mundo é doido com ela. Então, assim, todo mundo fala, gente, quando a Olga tá aqui, ela enche a casa, ela anima a casa, ela dá umas gargalhadas muito engraçadas. Na escola, né? Também, quando ela falta, a gente sente falta dela. Ela faltou, né, uns dias aí, semana passada, e assim, um monte de gente da escola me mandou mensagem. Mãe, cadê a Olga? O que tá acontecendo? Porque ela também não é de faltar. Ela não falta. E aí, assim, ela também não fica doente. A imunidade dela é maravilhosa. Isso é benção Eu de peguei Deus, Covid, ela não pegou. Eu peguei H3N2, ela não pegou. E assim, não quer fazer isolamento da mãe não, sabe? É o tempo todo agarrada. A imunidade dela é excelente. Que legal. E como você divide o seu tempo profissional de engenheira, de empresária... E de mãe. E de mãe. E de mãe. Pastor, você sabe que eu não sei como que eu consigo. Eu não sei. Porque você não abandonou sua carreira de engenheira. Não, eu continuo trabalhando. Continuo trabalhando. Né? A Olga Store, ela é um legado, na verdade. Ela é o que a Luciana vai deixar depois que ela morrer. Né? Ela não é pra mim, ela é pros outros. Lógico que é uma marca que tem a intenção é obter lucro, né? Uma marca rentável, uma marca que tenha funcionários, né? Mas a minha intenção é que ela não seja uma marca minha, ela é uma marca dos outros, ela é uma marca para transformar a vida de outras pessoas. Então, eu trabalho, né, fora de 8 da manhã até 5 da tarde.
E eu tenho todo um cronograma. Eu só começo a trabalhar na Olga Store depois que a Olga vai dormir. Né? Porque a minha prioridade é dar atenção para ela. Aí é das 10 às das 3 da 10 manhã. até as 3 da manhã. E aí é no sábado, a gente pede... É no domingo. É no domingo, né? Enquanto tá na praia, tá ali. Mas assim, ela entende, né? E sempre quando eu tô em casa, que eu preciso fazer alguma coisa de trabalho, ela tá lá. A Olga, ela é a Olga Store, na verdade. Ela é o que ela fala, né? Que eu sou funcionária dela. É a marca dela. Então, se eu vou fazer uma live, ela quer estar junto. Né? Se a gente vai fazer um lançamento, ela quer estar junto. Fazer as fotos, ela tá junto. Então, tudo ela quer estar junto. Então, a gente acaba se divertindo ali, trabalhando em família mesmo, Até sabe? tinha comentado com a Adélia, falou assim, será que ela vai trazer a Olga hoje? Ela queria vir, ela ficou um pouco nervosa, porque eu falei, não, minha filha, eu não sei como vai ser lá, Da né? próxima a gente traz a Olga. Aí o Vitor, né, que é meu namorado, não, leva ela. Eu falei, gente, mas ela não vai conseguir ficar parada. E ela não ia deixar a gente conversar, tá? Não ia deixar, mas ela ia amar, né? Ah, com certeza, isso aqui é a cara dela. Ela ia amar, com certeza. Muito então, a bem. gente vai se dividindo, né? Na verdade, é tão gostoso, é tão prazeroso que você trabalha sem perceber. Você trabalha sem perceber. A gente tem lá no nosso escritório um quadro de visualizações, assim, e a gente colocou, né, as crianças com sapato, as crianças recebendo vacina, as doações, né, onde a gente quer chegar. Nossa intenção, de fato, é obter lucro para perfurar poços de água. Né? A gente tinha pensado numa época em trabalhar na área, em ajudar na área da educação, mas primeiro você mata a sede, mata a fome, né? Para depois você atuar. Uma criança que tem sede, que tem fome, ela não vai conseguir estudar. Então, a nossa intenção, o nosso propósito, de fato, é perfurar poços de água no Brasil e em Moçambique. A gente conseguiu juntar, fazer uma vaquinha com os amigos, perfurar um em Moçambique. E agora a gente está trabalhando para perfurar um aqui no Brasil. É interessante as pessoas saberem disso, né? Que por trás da Olga Store está um projeto social muito bacana, né? Que talvez as pessoas não tenham essa dimensão. Sim. Né? Adélia, suas considerações finais? Eu só tenho a agradecer a Lu e parabenizar, né, Lu, por toda essa trajetória de vida, por toda essa história de empreendedorismo social. E, ao mesmo tempo, eu falo que vai além do empreendedorismo social, né? É humano mesmo. A Lu é muito humana, o coração dela é muito generoso, é uma mulher forte, é uma mulher determinada. E como ela fala que vai deixar um legado aí, que vai deixar uma história para muita gente que vai vir depois dela. Mas imagine o orgulho que Olga deve ter também dessa mãe, né? Imagino. E eu vou pedir a Lu, assim, Lu... qual a mensagem que você deixa hoje assim, para as pessoas que têm às vezes seus sonhos, mas que coloca, porque pelo que você contou aí, todo momento é superação em busca, vem a pandemia, o não foi muito presente. Há de concordar que o não foi muito presente. Muito. E qual é a mensagem que você deixa pra gente hoje, mediante toda essa história de vida, mediante todos os desejos que as pessoas às vezes têm, encontra muitos nãos na vida? O que você tem a ensinar, o que você tem a deixar pra gente para poder lidar com esse tipo de situação? Amiga, nós viemos aí de 2 anos numa batalha muito forte, né, com a marca, né? Pandemia não afetou só a gente, afetou todo mundo, e todo mundo teve o seu nível de dificuldade, o seu nível de adaptação, de resiliência com essa pandemia, né? E eu, de fato, teve um momento que eu falei, meu Deus, será que eu tô ficando doida? Vou surtar, né? Mas a gente realmente levou muitos nãos, muitas portas se fecharam, mas muitas se abriram, né? Muitas portas se abriram. E o empreendedorismo, né, ou qualquer outro tipo de sonho, ele requer disciplina, ele requer uma luta. E você vai atravessar rios, você vai pisar em pedras pontiagudas, você vai ter que escalar montanhas, e no final, quando você tiver chegado na maior montanha, na mais alta, e tiver superado todos os desafios, todos os obstáculos, você vai ver que realmente valeu a pena. Todos os nãos, todas as portas fechadas,
né? Porque o seu propósito ele é muito maior. Então, é não desistir do sonho, né? Se quer empreender, empreenda, né? Não desista, seja resiliente, saiba se adaptar, porque no final dá certo. É difícil, mas dá certo. É desistir, né? Não desista. Não desista. Não desista. Não é uma opção. Talvez Ok. as pessoas devem estar curiosas, né? O que essa bolsa está fazendo aqui na frente, aparecendo sempre, né, na imagem. Fala um pouquinho dessa obra de arte. Agora a gente começou com uma produção própria, né? Antes a nossa produção não era própria. Durante 2 anos a gente enfrentou esse desafio, né, de mão de obra. Graças a Deus, no último mês a gente recebeu uma premiação de uma empresa muito grande aqui no Brasil. A gente participou de um concurso e nós ficamos em 2º lugar, com mais de 1.500 empresas inscritas. E hoje a gente está podendo montar a nossa fábrica própria, né? Então essa é uma das bolsas, é uma das peças da marca. E é exatamente através dessas bolsas que a gente alcança o nosso propósito atual, né? Então, cada bolsa que nós vendemos, nós doamos um sapato novo para uma criança que precisa. Parabéns, é um belo projeto. E as mídias sociais da Olga Store, quais são? @Olga Store. Só? Só. É no Instagram? É no Instagram e Facebook é Olga Store, né? Repete. Olga Store. Então, E no Instagram é @Olga Store. Ah, legal, bacana. Luciana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza que essa história, ela é uma história realmente de vida. É uma história que emociona, é uma história que desafia, tá? A Adélia também tem vontade de conhecer a África. Ai, nós vamos juntas, a gente Mas já aí, falou. mas aí aquela situação pode acontecer, Pode. tá? O coração dela Pode. também é igual ao E seu. vou te falar que acontece, que é só amor. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui e desejar a você, a Olga, a sua família, as mais ricas bênçãos de Deus. Deus continue te dando sabedoria, né? Porque a coragem você já tem, né? Muito Essa é corajosa ela, né? uma coragem que você teve e é lógico que não partiu de você. Eu achei bacana quando você falou sobre aquela questão assim, aquilo nasceu no coração primeiro de Deus. É, né? verdade. E depois no seu coração. Então eu só tenho a agradecer por esse momento aqui que a gente passou e desejar que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando os seus projetos, a Olga Store, né, que tem esse projeto social bacana, muito bonito. Eu tenho certeza que os frutos vão continuar surgindo e essa empresa ainda vai dar muito o que falar. Amém. Tá? Amém. A Olga, Eu recebo. a Olga vai se surpreender bastante, vocês também. Se Deus Amém. quiser. Muito obrigada, viu? Muito Tá obrigada legal? mesmo. Nós que agradecemos. Então a gente fica por aqui agradecendo a participação de cada um de vocês que permaneceu com a gente, né, até agora e dizer que Papai do Céu sempre ele coloca na nossa vida pessoas que agregam, né? Agregam em conhecimento, agregam em sabedoria, em exemplos de vida e tudo aquilo que a gente necessita para a nossa vida diária, tá? Então nós encerramos por aqui esse momento bacana e já esperando o nosso próximo convidado ou convidada, que eu tenho certeza que a cada semana a gente vai crescer cada vez mais nas histórias que nós vamos trazer por aqui, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.